O Via Justiça de hoje é sobre o Plano Nacional de Consumo e Cidadania, lançado no dia 15 de março pela Presidência da República. O plano prevê o fortalecimento dos PROCONs de todo o Brasil. Nossas convidadas, a juíza Marli Maria Braga Andrade, do Juizado Especial de Relações do Consumo de Belo Horizonte, e a advogada Rosane Ferreira. Numa parceria da TV Assembleia com a Mages, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. O Plandec, como é chamado, depende ainda de aprovação pelo Congresso Nacional. Os acordos feitos nos PROCONs poderão ser transformados em títulos executivos judiciais. Vamos ver a explicação do coordenador do PROCON Assembleia, advogado Marcelo Barbosa, sobre o Plandec. Com esse projeto, os PROCONs, que já têm o poder de polícia administrativa instituído, ganham uma força maior em poder. Diante de uma medida corretiva descumprida, como por exemplo, você não entregou o produto para o consumidor dentro do prazo que você combinou. Então entregue agora. Havendo a recusa no momento do PROCON, o PROCON poderá aplicar uma multa por esse descumprimento. E isso não era previsto anteriormente. E essa decisão do PROCON tem o poder de título executivo extrajudicial. Então essa situação, sobremaneira, fortalece em muito os PROCONs, que deverão, a partir da aprovação dessa lei, poder, com esse instrumental, fazer com que os cumprimentos das obrigações do fornecedor aconteçam de maneira mais efetiva. Doutora Marli, vamos falar sobre a importância disso, a transformação dos acordos em títulos executivos judiciais. Bom, primeiro, há uma política, né, em todo o Estado, no sentido de orientar o cidadão, o consumidor, a resolver a lide entre as partes. Só então procurar o judiciário. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem desenvolvido várias ações no sentido, procurando resolver questões através de acordos. Fortalecendo e dotando os PROCONs de instrumentos adequados, capazes de atender à demanda do consumidor, tendo esses instrumentos a coerção necessária para que o fornecedor cumpra com as obrigações concernentes à oferta, haverá, sem sombra de dúvida, menos ação judicial e, consequentemente, espera-se maior satisfação por parte do consumidor. Doutora Rosane, o que vai significar essa mudança para os PROCONs e para a Justiça? Na questão de tornarem os acordos firmados em títulos executivos extrajudiciais, na verdade, eles já eram os termos de ajustamento de conduta que eram firmados entre as partes e mediados por uma autoridade da área do consumo, uma autoridade pública. Isso já configurava um título executivo extrajudicial se nós observarmos o artigo 585, inciso 2, do Código de Processo Civil. Né? No início do PROCON, no início da década de 90, era muito utilizado isso, e as pessoas realmente executavam esses títulos. Depois, com a chegada do juizado, que passou a não dar tanta atenção a esses títulos que eram firmados dentro dos PROCONs. Quer dizer, com o Plandec agora volta essa atenção. Volta essa atenção, né, a esse destaque e vai dar maior efetividade a esses acordos firmados no PROCON. Os órgãos de defesa terão autonomia para determinar a restituição das cobranças indevidas, substituição ou reparação de produtos. Pergunto para a senhora, doutora Marli, isto enfraquece o papel dos juizados de relações de consumo? Como que ficarão estes juizados após o Plandec? Bom, eu entendo que não haverá um enfraquecimento, porque o Plandec, na realidade, ele não é uma inovação, não é algo novo que está se instalando no nosso país.
não é? O que se instalou em nosso país como algo novo foi a Constituição de 88. Sob a égide da Constituição de 88 veio o Código de Defesa do Consumidor e um código que tem atendido satisfatoriamente, né, o anseio do consumidor. Com este plano, o que ele visa? Há que tenha o conhecimento dos decretos editados. Ele visa o fortalecimento de instrumentos já existentes. E eu digo mais, embora a presidente Dilma enfatize muito a questão dos PROCONs, mas nós temos que estar atentos, e elas agora estão contempladas neste plano, que são as agências reguladoras, que têm um papel fundamental na relação de consumo. Então, são esses instrumentos, certamente, vão contribuir, acredito e espero, né, para que dê uma resposta ágil ao consumidor, para que ele não necessite buscar a via judicial para a solução de uma pequena lide decorrente da relação de consumo. Mas, doutora Rosane, a ideia seria desafogar a justiça. Aí eu pergunto, por outro lado, isso não significa sobrecarregaria ainda mais os PROCONs? Acredito que não. As questões menores, né, aquelas questões daqueles consumidores que querem somente resolver a questão, não estão interessados em, por exemplo, fazer uma discussão de dano moral, algo mais, ele quer só resolver aquela questão, ele pode facilmente resolver isso no âmbito dos PROCONs. E os juizados vão continuar tendo as suas demandas, que são imensas, ao limite de 40 salários mínimos. A senhora quer acrescentar alguma coisa sobre isso, doutora Marli? Realmente eu penso que, segundo o que ela colocou, é o que nós vivemos na prática, não é isso? E os grandes demandas que vão ao judiciário, grande número de demandas que vão ao judiciário, muitas delas já passaram pelo PROCON, não é isso? Onde as partes não conseguiram conciliar, resolver a questão, né? Mas quando essas questões chegam ao judiciário, muitas vezes a gente vê que já tem um trabalho pré-constituído, objetivando aquela solução. Mas a senhora falou da questão da agilidade, né, que vai favorecer a agilidade. Como que é hoje, como que essa agilidade será favorecida, doutora Rosane? Bom, nos PROCONs, né, como é hoje no PROCON, há uma limitação. O PROCON ele não tem autonomia para passar de um determinado ponto. Então, o que acontece? O consumidor ele vai ao PROCON e se não há o acordo, o PROCON para ali a relação dele com o indivíduo. Ele pode tratar a questão do indivíduo associada a outras questões de outros indivíduos para multar, para tomar as providências cabíveis. Mas para aquele consumidor, a questão dele não ficou resolvida. Então, ele vai procurar o judiciário e vai começar do zero, mesmo que a documentação que ele levantou no PROCON sirva para instruir o processo no juizado, né? Então, assim, eu acredito que as questões que forem resolvidas efetivamente no PROCON, elas não vão desaguar no juizado especial. Ok. Via Justiça faz agora um rápido intervalo, voltamos em instantes.